Notícia a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quarta-feira, aliás, de muito futebol na CBN com Libertadores e jogo importante do Verdão. Mas falamos de vôlei feminino porque a seleção brasileira conquistou o Sul-Americano pela 15ª vez. O time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães venceu o Peru por 3-0 e faturou o troféu de maneira antecipada. As parciais foram de 25-14, 25-18 e 25-9. O Brasil encerra a participação no campeonato hoje à noite contra a Colômbia. O jogo está marcado para as 8h30. O Sul-Americano está sendo disputado na cidade de Recife. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia, um grande abraço a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. A Macaca entra na reta final de preparação para o jogo contra o Londrina, sexta-feira, às 7h no Majestoso, no estádio Moisés Lucarelli. Sem 3 jogadores que estão suspensos, o técnico Pintado quebra a cabeça para montar a equipe titular. Daqui a pouquinho, Eliel, que foi o autor do gol no empate com o Ceará na última rodada, fala aqui na CBN. Basquete feminino, Sampaio, Correia e César Araraquara se enfrentam hoje à noite pela partida número 3 das finais da LBF. A partida será disputada no ginásio Costa Rodrigues, às 21h. A série é disputada em melhor de 5 jogos e está empatada em 1-1. Futebol paulista é destaque com Gabriel Dudzak. O Corinthians saiu na frente do Estudiantes da Argentina na briga por uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, pelas quartas de final da competição, o Alvinegro venceu o adversário por 1-0 na Neoquímica Arena, graças a um gol de Gil, e agora pode jogar pelo empate fora de casa. Hoje o Palmeiras enfrenta o Deportivo Pereira da Colômbia fora de casa pelas quartas de final da Libertadores. Dudu e Gabriel Menino devem ser titulares. Na quinta, o São Paulo, sem Pablo Maia, joga contra a LDU no Equador pela Sul-Americana, enquanto o Santos volta a campo no domingo para enfrentar o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Atletismo, o brasileiro Alisson dos Santos garantiu vaga na final dos 400 metros com barreiras do Mundial de Atletismo em Budapeste. O brasileiro se classificou com o melhor tempo na temporada, com 47 segundos e 38 centésimos. O Pio, que está na disputa aí da medalha de ouro, vai para a final às 4h50. Todo mundo na torcida aí pelo Alisson dos Santos, o Pio, que é uma das figuras mais legais do esporte olímpico brasileiro. E agora o destaque do Bravo Bugre, chegando com o repórter Antônio Lupe. E atenção, torcedor do Guarani, a diretoria do Bugre pediu e a CBF alterou a data do derby de número 206, que acontece no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Inicialmente o jogo estava marcado para o dia 1º de setembro, sexta-feira, 9h30. Porém, o duelo contra a Macaca acontece no dia 2, sábado, às 6h no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Nos próximos dias, a diretoria deve divulgar todos os detalhes da venda de ingressos para o clássico entre Guarani e Ponte Preta. A diretoria do Bugre anunciou a renovação de contrato com o Matheus Bueno até o fim de 2025, na verdade até junho de 2025. E o próximo alvo é o meia Matheus Barbosa. Lucas Paquetá, o meio-campista brasileiro, está sendo investigado em 3 jogos da Premier League. Ele recebeu o cartão amarelo nessas 3 partidas vestindo a camisa do West Ham. A suspeita é que os familiares do atleta teriam participado de apostas nesses jogos em que o Paquetá foi advertido. Ele está chegando com um caminhão de destaques. Muito bom dia para você, Fábio Scheibe. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Muitos jogos movimentando
todos os campeonatos do Brasil e também internacional. Ontem, 2 jogos abriram a 25ª rodada da Série B. 2 times que brigam com o Guarani por uma vaga no G4 venceram. Em Mirassol, com golaço do Meia Nenê de fora da área, o Juventude bateu o Mirassol por 1-0 e subiu para a 4ª colocação com 43 pontos. O Leão ainda poderia empatar já nos acréscimos, mas Gabriel desperdiçou um pênalti em cobrança na trave. No Heriberto Rilse, em confronto direto, o Criciúma venceu o Vila Nova também por 1-0 e chegou aos 44 pontos no 3º lugar. O Vila também teve um pênalti nos acréscimos, mas o goleiro Gustavo defendeu a cobrança de Guilherme Parede. Hoje, mais 2 jogos movimentam a Série B, porém são partidas atrasadas da rodada 17. O CRB recebe o Avaí no Rei Pelé e o Botafogo de Ribeirão no Santa Cruz encara a Chapecoense. Também temos Sul-Americano hoje à noite. Às 7 da noite, o Botafogo recebe os argentinos do Defensa e Justiça no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Pela Libertadores, além do jogo do Palmeiras, um clássico argentino em La Bombonera. Às 9h30 da noite, o Boca encara o Racing. E ontem, abrindo as quartas de final, uma grande vitória do Internacional na temida altitude. Um gol de Ener Valencia, o Colorado bateu o Bolívar e abriu grande vantagem na série, viu, Julio? Boa, Fábio. Ô, Antônio Lupi. É Defensa e Justiça. É Defensa e Justiça. Obrigado, Antônio Lupi. Sempre com aulas de pronúncia. Perfeito, perfeito. E a opinião de Carlos Eduardo de Freitas hoje eu não esqueci, Carlão. Bom dia pra você. Ô, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Fique em paz, fique em paz. Ele esqueceu Antônio Lopes. É que o Valmir Bortoleto e o Daniel França, eles me dão muitas tarefas aqui, aí às vezes o HD explode, entendeu? Tá certo, Julião. Bom dia a você, bom dia ao ouvinte CBN. Que boa notícia para o torcedor do Guarani, para o futebol campineiro. Tudo bem que a torcida da Ponte não estará presente no estádio Brinco de Ouro da Princesa, mas prevaleceu o bom senso, né? Um derby super importante, um jogo gigante, não poderia ser disputado sexta-feira às 9h30 da noite, não só pelo âmbito esportivo, mas também pela cidade. É um dia normal de trabalho, ou seja, seria um caos na nossa Princesa do Oeste, meu caro Antônio Lupi e Júlio Nascimento. Então, o jogo transferido para sábado, um dia não propício para o futebol, né? Mas um dia perto aí da perfeição. Às 6h da noite, dá tempo aí para o torcedor se preparar, para o torcedor do Guarani, no caso, fazer uma festa bonita. Então, que bom que o bom senso prevaleceu e o derby será disputado no sábado à noite. Ô, Carlão, e você ouviu o Fábio Scheibe aí, hein, Carlão? O bonde do Carpa está embalado mais do que nunca no Juventude. Que coisa, que trabalho sensacional, que temporada faz Thiago Carpini. Eu lembro que até, acho que na época, Rafael Pio me perguntou, mas Carpini vai pro Juventude mal na zona do rebaixamento. Falei, o Carpini tá louco, vai lá pra Europa excursionar, porque ele tem contrato, né, em vigência com o Água Santa, mas foi para este desafio, está indo muito bem e com amplas possibilidades de colocar o Juventude de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. São estes os destaques do recheadíssimo CBN Esportes, que só está começando. Vamos juntos até meio-dia com muitas informações para você. Você fica à vontade para participar do nosso programa, mande sua mensagem, você que está aí no canal no YouTube, @CBN Campinas, ou também pelo nosso WhatsApp, 991869070. 991869070, o WhatsApp da CBN está à sua disposição. CBN Esportes tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você.
Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Com a nova estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto e a nova represa que breve será inaugurada, Cordeirópolis está localizada entre as principais rodovias do estado e se prepara para um crescimento sustentável e responsável com o meio ambiente. Novas creches, novo hospital e a construção do anel viário estão no cronograma de obras para os próximos meses. Invista em Cordeirópolis. Instale sua empresa aqui. Mais informações 19 3546 5566. Prefeitura de Cordeirópolis. Uma cidade em pleno desenvolvimento. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e siga nossas redes sociais para ficar por dentro. Participe! Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. O Café Filosófico CPFL, famoso na TV e YouTube, é gravado num estúdio confortável em Campinas. Em agosto, o Café traz a série Humanismo no Século XXI, com palestrantes inusitados. Um rabino, um cientista político, um babalaô e uma professora. Perfis diferentes e que têm muito a dizer. Venha assistir ao vivo, às quintas às 18 horas, no Instituto CPFL. Entrada gratuita e por ordem de chegada. Acesse institutocpfl.org.br. Trânsito. Informações das ruas e avenidas de Campinas com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia aos ouvintes da CBN. A Avenida Orozimbo Maia tem lentidão da Norte-Sul até a Avenida Brasil por conta de obras no local, sentido centro. No sentido oposto, o motorista faz um bom caminho. A Avenida Senador Saraiva tem trânsito intenso desde a Rua Jorge Miranda até o viaduto Miguel Vicente Cury, pela pista da direita e pela pista da esquerda da Avenida Campos Sales até a Avenida Moraes Salles. Quem segue pela Avenida Moraes Salles reduz a velocidade na chegada à Rua Coronel Quirino, sentido Nova Campinas, no sentido centro, excesso de veículos do viaduto Laurão até a Rua Irmã Serafina. Júlio. Maravilha, Thaís. Obrigado. Até a próxima com mais informações das ruas e avenidas de Campinas. Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem Móbil. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Vamos lá, né? Hoje, dia importante de Libertadores, tem Palmeiras em campo. Ontem tivemos o Corinthians vencendo, amanhã tem São Paulo. O Santos aí vive uma semana mais tranquila depois de uma vitória importante. Então são estes assuntos para Gabriel Dudziak nos trazer aqui no CBN Esportes. Com força máxima na Neoquímica Arena, o Corinthians mostrou autoridade diante do Estudiantes da Argentina no primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. Depois de um começo difícil, o alvinegro abriu o placar na primeira chegada que teve. Foi aos 17 minutos, quando Rojas cobrou o escanteio para Gil completar para as redes. O 1-0 fez os corintianos se defenderem mais atrás e o Estudiantes teve dificuldades. A única chance de empate veio em cobrança de falta de Sosa, que bateu na trave e voltou para o goleiro Cássio. No segundo tempo, o desempenho corintiano foi ainda melhor. Aproveitando a postura mais ousada dos adversários, os brasileiros apostaram em contragolpes, se defenderam bem e só não aumentaram a vantagem porque Maicon e Gustavo Silva desperdiçaram ótimas chances. Final, Corinthians 1, Estudiantes 0, resultado que permite ao alvinegro jogar pelo empate na Argentina na semana que vem e que deixa o técnico Vanderlei Luxemburgo satisfeito. Eu tinha que buscar fazer o segundo gol, e o time deles é bom, é um bom time, muito bem treinado, e não deixar o time vulnerável para eles, de repente, fazer um gol. Nós tivemos, aí vem o seguinte, esse jogo é para quantas oportunidades? 1, 2, 3, né? Nós tivemos a chance de fazer o segundo gol.
Mas o mesmo cara que deu o empate para nós lá contra o Cruzeiro, hoje não deu, e aí faz parte do jogo de futebol. Hoje o Palmeiras joga pelas quartas de final da Libertadores. Às 9h30 da noite, o Alviverde encara o Deportivo Pereira, na Colômbia. O volante Gabriel Menino e o atacante Dudu estão recuperados de problemas físicos e devem começar jogando. Desta maneira, o técnico Abel Ferreira deverá escalar a força máxima no confronto. Na quinta-feira é a vez do São Paulo entrar em campo pelas quartas de final da Sul-Americana. O tricolor jogará contra a LDU em Quito, no Equador. O volante Pablo Maia será desfalque depois de ter uma indisposição estomacal no último fim de semana. Luan é o favorito à vaga. Lucas deve ser titular e Rames Rodrigues provavelmente começa no banco de reservas. Já o Santos inicia a preparação visando ao duelo contra o Atlético Mineiro no domingo pelo Campeonato Brasileiro. A partida será na Arena MRV, novo estádio do Galo. O zagueiro Joaquim será desfalque pelo acúmulo de cartões amarelos. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak, com todas as informações. Vamos lá pela ordem. Começamos pelo Corinthians, Carlão. O Corinthians abre uma vantagem importante dentro de casa. Essa vitória poderia ser mais elástica, mas ali, como o Lucha disse, né, o Mosquito, que foi protagonista no final de semana contra o Cruzeiro, na hora de finalizar ali na boa jogada do Romero, acabou isolando, desperdiçando uma grande chance do segundo gol, mas o Corinthians acabou vencendo, Carlão. O importante nesses confrontos é a vitória, né? E depois sim, você pensa na vantagem, claro que 2-0, 3-0, né? Placares interessantíssimos aí para o Corinthians levar lá para a Argentina, mas isso não aconteceu, venceu o jogo, vai jogar pelo empate, como aconteceu na fase anterior diante do News Old Boys, mas a gente percebe um Corinthians compenetrado na Copa Sul-Americana. É uma vantagem que eu considero importante, porque é um duelo equilibrado e o Corinthians defensivamente tem se saído bem, pelo menos nos confrontos da Sul-Americana, mostrou isso. Agora o gol do Mosquito, isso acontece, né? Infelizmente, eu não gosto muito de ficar criticando o cara que perdeu o gol. Tivemos aqui na Ponte o Leonaldo no fim de semana, o do Mosquito também. Gols que não podem perder, é verdade. O cara é profissional, o cara trabalha para isso. Mas acontece ali, né? Na hora do agora, essa parte decisiva não foi tão feliz, mas foi importante esta vitória por 1-0 sobre a equipe argentina. E um detalhe, hein? Eu acho que foi muito infeliz. Eu não vou citar o nome aqui do humorista / comentarista. Nem fala nada. Eu não vou dar esse palco para ele não, porque eu acho que é muito grave quando você brinca com a morte de um ente querido, né? O Mosquito perdeu o pai recentemente para a Covid-19, foi um momento muito traumático ali da carreira do Mosquito, porque ele perde o principal apoiador da carreira dele, depois ele sofre uma lesão que ele fica um ano afastado dos gramados e tem que lidar com piadas e comentários infelizes sobre o lance de ontem. O errado faz parte. Mais do que isso, né, Julio? O jogo ontem foi uma homenagem às 7 vítimas que morreram nesse final de semana no acidente de ônibus do Corinthians. Foi muito bonita a homenagem à torcida do Corinthians, o próprio time também, o próprio clube fez uma homenagem para os torcedores que faleceram, e desculpe o termo, esse babaca faz uma piada de muito mau gosto, uma hora inoportuna totalmente. Pois é, né? Então foi um comentário muito infeliz, o Mosquito ficou muito chateado, né? Ele deixou isso bem claro aí na zona mista ali, né? Durante a saída da arena. E, enfim, o Mosquito é um jogador aí que tem crédito com a torcida do Corinthians. Repito, né? O Lucha citou aí na entrevista, foi muito legal. Foi herói no final de semana, às vezes a bola não entra mesmo, isso é do futebol, mas acho que os comentários eles precisam ser resumidos, né, Lupe, ao futebol. Exatamente, Júlio. Eu vou trazer um detalhe positivo. O que tá jogando o tal do Moscardo, volante, que é da base, né, do Corinthians. Sim, ele deu um passe ontem, um pouquinho antes de ser substituído, para finalização, não lembro de quem chutou a bola, mas foi um lance que 2 jogadores encostam nele, ele dá um tapa, mas assim, com nojo, e deixa o jogador na cara do gol. Joga demais. E aí a gente tem que dar méritos ao Luxemburgo, né? Que ele já foi assim lá atrás no Palmeiras, né? Sim. Quando puxou alguns meninos, Gabriel Menino, o Patrick de Paula, que depois foi pro Botafogo, e ele tem esse dom de dar oportunidades e conquistar aí e dar espaço a jogadores da base. Então ontem eu queria ressaltar o trabalho do Moscardo ontem, que fez uma partida brilhante. Espero que o Corinthians não venda tão rápido, né, Carlão? A atual administração aí, que está nos últimos meses de mandato, ela tem sido marcada por isso, né? Por muitas negociações de jogadores da base. Acho que
seria muito legal para o futebol brasileiro ter o Moscardo, o Wesley, jogadores amadurecendo mais tempo aqui no Brasil, né? Sem dúvida, só que eu acho que isso não vai acontecer, né, Júlio? Até pela situação financeira que o Corinthians se encontra. E aí, dentro do elenco, ele conta com valores importantes, valores que podem render aí alguma quantia importante para pelo menos dar um alívio no caixa. Ainda não se fala nestas transferências, né? Mas pelo histórico, como você citou, não sei não, acho que terminando o Campeonato Brasileiro, estes jogadores estarão ali na prateleira para serem negociados, mas são bons valores. É claro que esta chance para a base, ela é dada muito em virtude das dificuldades que o Corinthians passa, né? Mas talvez se não fosse o Luxemburgo, não sei se o outro treinador teria a coragem e a força, né, a personalidade para dar chances aí para esta molecada. Mas os jogadores do Corinthians, esses meninos, estão se dando muito bem, construiu uma vantagem importante diante do Estudiantes e com boas chances aí de seguir na Copa Sul-Americana. Bom, Fábio Chaib, hoje tem Palmeiras, a obsessão do torcedor palmeirense, e a gente tem alertado também, né, que é um adversário que nem toda a torcida domina em termos de fama, de informações, mas o Abel tem batido muito nessa tecla aí de toda a atenção necessária neste momento da Libertadores, né, Fábio? Promessa de estádio lotado hoje à noite, 30 mil ingressos vendidos lá em Pereira, né? O próprio time também, diante desse grande jogo, triplicou o valor dos ingressos, né, lá em Pereira, grande atração da cidade. E esse time do Pereira, o Palmeiras tem que saber jogar, porque é um time que deixa o adversário jogar, gosta de dar a bola para o adversário e acaba usando os contra-ataques, muito característico dos times colombianos também, que usam a velocidade. Então o Palmeiras tem que ficar esperto, saber fazer o jogo. Palmeiras, o Boca Juniors foi derrotado lá pelo time colombiano, justamente no estádio deles, dessa forma, né? O Boca Juniors indo para cima, acabando no contra-ataque e levando o gol. Mas o Palmeiras é um time muito bem já rodado, né? Sabe jogar bem a Libertadores. Creio que fará um grande jogo hoje. Adversário que também tem que tomar cuidado, mas creio numa vitória do Palmeiras mesmo fora de casa hoje à noite. E aí, Carlão, tá com essa confiança também? Palmeiras consegue hoje um bom resultado fora de casa? Olha, Júlio, é uma decisão diferente na vida do Palmeiras, né? Por que eu digo isso? Porque o Palmeiras, ele é o protagonista do duelo. É um jogo em que o Palmeiras é o favorito, ele precisa mostrar, comprovar este favoritismo nos dois jogos. Agora, uma coisa é você jogar assim, em igualdade de condição, como foi contra o Atlético Mineiro, como foi contra o Flamengo em outras decisões. Outra coisa é você jogar como protagonista. Eu creio que o Palmeiras tem todas as condições de passar, até com uma certa tranquilidade, mas precisa jogar, né? E hora ou outra o mata-mata mostra que algumas surpresas podem acontecer, mas em se tratando de Palmeiras, que sempre encara com seriedade, aquela coisa da cabeça fria, coração quente, eu acho que o Palmeiras passa até com relativa tranquilidade sobre o time colombiano. Muito bem, Fábio Chaib, mais informações também, né? Rapidinho dá pra gente falar um pouco de Série B, você trouxe aí em destaque também jogos importantes do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Guarani entra em campo no sábado, fora de casa contra o Sampaio. A gente vai falar daqui a pouco, e a Ponte, o jogo é na sexta-feira. Daqui a pouco a gente fala sobre mudança do derby também. O horário mudou, hein? O Lupo trouxe em manchete. Já arrisca aí na agenda. Será que as pessoas usam agenda ainda? Não, acho que hoje não. Não, né? Não. Então deleta aí o bloco de notas. Bloco de notas. A sexta-feira do dia 1º de setembro, passa aí pro dia 2 de setembro, sabadão, às 18 horas, com total cobertura da CBN, Fábio Chaib. Com os resultados de ontem, com a vitória do Juventude, o Guarani não consegue entrar no G4 nesta rodada, já que o Juventude chegou aos 43 pontos, mas o número de vitórias, o Juventude tem 13, o Guarani tem 11 no momento, tem 40 pontos, mas mesmo ganhando do Sampaio Corrêa, iria a 12 vitórias somente, o mesmo número de pontos do Juventude. O Juventude ganhou ontem com um golaço do Nenê fora da área, jogando fora de casa também, uma grande vitória contra um time que lutava na parte de cima também, mas está ficando para trás já o Mirassol, com 36 pontos. O Mirassol teve um pênalti nos acréscimos também, o Gabriel, experiente jogador que passou pelo Flamengo, né? Acabou desperdiçando a cobrança. E no outro jogo, um duelo muito disputado, muito equilibrado, lá no Heriberto Rios, como sempre a torcida fazendo diferença lá em Criciúma. Felipe Viseu marcou o gol do Criciúma no primeiro tempo, Vila Nova pressionou no segundo, teve um pênalti também, já nos acréscimos, aos 52 minutos do segundo tempo,
mas o goleiro Gustavo defendeu a cobrança de Guilherme Parede. No final do jogo ainda, muita briga entre os jogadores, muita discussão, mas o Criciúma pulando para o terceiro lugar com 44 pontos. Vitória do Guarani é importante no final de semana, mas não coloca neste momento o Guarani no G4 ainda. E hoje mais 2 jogos, completa não, né? São jogos atrasados da 17ª rodada. O CRB encara o Avaí no Rei Pelé, né? Importante para a Ponte Preta esse jogo também, já que o Avaí está 3 pontos da Ponte Preta. E o Botafogo de Ribeirão encara a Chapecoense. Jogo mais importante ainda para a Ponte Preta, porque se caso a Chape ganhe também, a distância vai ficar de 3 pontos para a zona de rebaixamento. Ô, Carlão, que golaço do Nenê, 42 anos, é um masterclass impressionante. Cara, aliás, estamos vivendo assim um momento, já vivemos, né, com o Zé Roberto algum tempo atrás, com 43 anos, jogando fino da bola. O próprio Rogério Ceni, né? Sabe, se bem que quando o Rogério passou da casa dos 40, ele conviveu com algumas lesões. O Fábio, né? Agora, o Fábio do Fluminense e o Nenê é um assombro, cara. O Fábio vive o auge da carreira, o nível técnico do Fábio. Tudo bem que o Fábio já chegou em seleção brasileira, em outros carnavais. Mas, poxa, 42 anos, indo para 43, jogando bem, fininho, ligado. E o Nenê, então, nem se fala. E ele iria encerrar esse ano. Acho que até encerra a carreira, mas sei não. O cara é magrelinho, ele tem condições para tocar mais um ano, com certeza. E sabe qual outro vovô garoto que tá voando? Quem? Aquele do Japão lá. Ciel, fez verdade, pela Série D, né? Ferroviário. Ciel atacante? Ciel, o Cruel. Ele tem 34 jogos e 20 gols. Ele tem 41 anos de idade. Nesse final de semana fez 3 gols, até pediu música. Mais ou menos. No mesmo jogo. Pediu o quê? Bossa Nova? Não, brincadeira. Não, pediu uma música de louvor. Pediu Erasmo Carlos, o que tá acontecendo? Gente, vamos parar de falar besteira, vamos pro Repórter CBN, a gente volta daqui a pouco falando da dupla campineira 11h31. Quarta-feira de Libertadores da América. O Verdão segue sua trajetória em busca do Tetra. Deportivo Pereira, Palmeiras. Às 9h30 da noite, com Oscar Ulisses, Gabriel Dudziak e Rafael Prates. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Aproveite as condições exclusivas que a Land Rover Stefanini preparou para você. Discovery Sport, Flex e Diesel, entrada mais saldo em 24 vezes com taxa zero. E tem mais, super bônus de até 30 mil no seu seminovo. Vem pra Stefanini, Avenida Doutor Armando Salles de Oliveira, 770. Telefone 19-3046-7500. Consulte condições. No trânsito, escolha a vida. Repórter CBN. Quarta-feira, 23 de agosto de 2023. 4 ministros privilegiaram os estados de origem na destinação de recursos que faziam parte do antigo orçamento secreto. As liberações do quarteto totalizaram 690 milhões de reais até a semana passada e ocorreram em paralelo à pressão de parlamentares para que o Executivo atenda a pedidos do Congresso. O chefe da pasta da Agricultura, Carlos Fávaro, é o que mais contemplou o próprio reduto até o momento, com 129 milhões direcionados a Mato Grosso. Os titulares dos Ministérios de Cidades, Jader Filho, do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, e da Educação, Camilo Santana, também colocaram as bases eleitorais no topo da lista de liberação de verbas. A informação é do jornal O Globo. Pelo menos 7 pessoas morreram em ataques russos na Ucrânia. Na região de Donetsk, um bombardeio vitimou 2 mulheres e um homem que estavam sentados num banco da cidade de Torsk. Em Omi, 4 funcionários de uma escola foram mortos numa ação com drone.
A Rússia voltou a atacar instalações portuárias no Rio Danúbio, principal via de exportações de produtos agrícolas ucranianos, desde que Moscou abandonou um acordo em julho. Armazéns foram atingidos, não há informações sobre vítimas. Do lado russo, um ataque da Ucrânia matou 3 civis em Belgorod, que fica perto da fronteira entre os dois países. A Rússia foi alvo de ações com drones pelo 6º dia consecutivo. Moscou foi um dos locais mais afetados. Até o momento, o país não havia registrado vítimas ou danos consideráveis. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Bora falar da Ponte, tem duelo na sexta-feira à noite dentro de casa contra o Londrina, precisando vencer para continuar subindo na tabela. A gente falou, né, Lupe, ontem, e eu sigo com a mesma mentalidade. Eu acho que se a Ponte conseguir uma vitória contra o Londrina, aí essa última sequência aí dos últimos 3 jogos, a gente vai olhar para ela de uma maneira diferente, porque a Ponte vem de uma vitória e 2 empates. Sim. Os 2 empates foram fora de casa, inclusive um contra o Ceará no Castelão, onde é muito difícil de jogar. Então a Ponte agora dentro de casa tem a chance de repente de transformar essa sequência numa sequência positiva, Antônio Lupe. Exatamente, Júlio, concordo com você. E tem um agravante, né? Esse jogo ele se torna ainda mais importante contra o Londrina, dependendo do que acontecer hoje nesse jogo atrasado que o Fábio Scheibe acabou destacando entre Botafogo e Chapecoense. Jogou em Ribeirão Preto, a Chapecoense vem embalada, venceu forte Novo Horizontino, também fora de casa. E se a Chape ganhar, a Chape abre o Z4, tá na 17ª colocação, tem 22 pontos. Se ela vencer o Botafogo, ela vai a 25. É isso? 22, 23? É isso aí, vai a 25 e a Ponte tem 28. Ou seja, diminui aí a distância da Ponte Preta para a zona do rebaixamento. E essa aí liga o sinal de alerta. Pontos, né? Hoje é de 5, fica para 3, né? Se a Chapecoense vencer o Botafogo em jogo atrasado aí por conta dos problemas. A Ponte é a 14ª com 28, a Chape é a 17ª com 22. Cai para 3, né? Cai para 3 se a Chapecoense ganhar do Botafogo. Lembrando, jogo em Ribeirão Preto. Então é uma situação também que pode aumentar ainda mais a responsabilidade de vencer o Londrina na sexta-feira, às 7h da noite. O jogo pré-derby, né? Claro que durante a partida e principalmente depois do jogo vai ser esse último encontro entre a equipe e a torcida, já que, como o Carlão também destacou, o derby contra o Guarani no Brinco é apenas com torcedores do Bugre. O técnico Pintado tem problemas para escalar a equipe, mas um jogador está praticamente confirmado no ataque. Eliel, também conhecido como Eliel o Cruel, e gosta de fazer gols quando a Ponte joga fora de casa. Fez mais um contra o Ceará, jogando na Arena Castelão. E ele falou sobre essa sequência que está tendo no time titular e a confiança que o Pintado tem passado ao jovem talento da Macaca. Sempre bom, né? Falar disso. Acho que eu vendo uma evolução muito boa aqui na Ponte. Eu trabalho sempre para isso. E agora com o Pintado, me deu mais a confiança, tá me colocando titular. E eu tô sabendo aproveitar as oportunidades. E sou grato a Deus por isso. O Pintado é uma pessoa muito boa, eu tenho uma relação muito boa com ele dentro do clube. Os treinamentos também ele me cobra muito, pega no meu pé. E eu acho que eu me sinto confortável dentro de campo com isso. E isso me traz confiança. Sim, fazer gol fora de casa é muito bom, que é outro clima, é uma torcida contra você. E como eu falei na outra entrevista, você fica mais leve pro jogo. Mas, se Deus quiser, sexta-feira vai ter gol do Eliel aqui, do Majestoso. Sim, a gente sabia que iríamos para lá para somar. E acho que fazemos um grande jogo, um dos melhores jogos nossos aqui na Série B, fora de casa. E a gente pecou muito nas finalizações, poderia sair com o resultado positivo de lá, mas foi um ponto muito importante contra a grande equipe do Ceará. Agora vai virar chave, que o próximo foco agora é o Londrina, para buscar esses 3 pontos. Sim, só tem jogo difícil na Série B, pode ver, todo jogo é tipo uma final. E o Londrina também está lá embaixo, mas... tecnicamente é uma equipe muito boa, mas vamos respeitar
fazendo gol, com a vitória, para buscar esses 3 pontos aqui dentro de casa, que vai ser muito importante. Bom, esse é o jovem Eliel, falando a respeito desse jogo também contra o Londrina. O Pintado tem 3 desfalques para o jogo, não tem o Kaique França, está suspenso pelo 3º amarelo, não tem o Arthur, que foi expulso contra o Ceará, e também o Leonaldo volante, que também está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Acredito, Júlio, que o maior problema vai ser na lateral esquerda, né? Porque o substituto do Arthur, quem seria? O Gabriel Silva, que também teve um probleminha muscular. Então tem essa dúvida. Provavelmente vai ter que improvisar o Mailton de novo. No meio-campo, na vaga do Leonaldo, tem Samuel Andrade, tem Fraga, tem Ramon Carvalho, mas pode ser que o Elvis possa voltar. Então aí ficaria o meio-campo com Paulo Baia, Elvis e 2 volantes, o Filipinho e também o Amaral. Já no gol, quando o Kaique França ficou suspenso na partida contra o Ituano, e a Ponte Preta venceu por 1-0, o Pedro Rocha, o Pedrão, foi o goleiro titular, então acredito que o Pedro deve ser o substituto na meta da Macaca para o duelo contra o Tubarão, hein? Tubarão, hein? O Alexandre tá uma fase incrível. E aí, Carlão, são os pontos de interrogação, né, do técnico Pintado. A gente olha, poxa, 3 mudanças, o time mexe muito. Mas vale considerar que uma mudança será no gol, né? Então, assim, em termos táticos, né? A função de goleiro muda ali o nível técnico, mas taticamente não muda tanto. Mas a lateral esquerda, na ausência do Arthur, né, Carlão, tem sido um problema aí há um bom tempo na Ponte, né? O Arthur, quando ele não está, assim, convivendo com algumas lesões, ele também tem exagerado no quesito cartão, né? Apesar que lá em Fortaleza eu achei injusta a expulsão do Arthur. Nos dois carrinhos, os dois carrinhos, no meu modo de entender, eles foram na bola. Mas o Daronco optou pela expulsão e ele desfalca a Ponte. Deve ser o Mailton, né? Até porque o Gabriel, não sei se vai ter força para se recuperar. O Gabriel ficou muito tempo parado, quando teve a oportunidade lá em Ribeirão, acabou machucando. E o Mailton deve ganhar esta oportunidade. A gente está de fora, não tem como saber como que está o dia a dia da Ponte com relação aos trabalhos dos jogadores, principalmente os que estão retornando de lesão. Mas em condições normais, põe o Elvis. É jogo para o Elvis precisa ajudar a Ponte Preta, a Ponte precisa muito do Elvis para permanecer na Série B, o Elvis precisa da Ponte Preta também para voltar a ser aquele jogador protagonista como foi na Série B do ano passado, como foi na Série A2 deste ano. Então é jogo para o Elvis. Se ele estiver perto do 100%, ele tem que jogar, não só a importância dele para a sequência da Série B, mas notadamente este jogo contra o Londrina. Gente, vamos esquecer negócio de derby, tanto lá no Brinco como no Moisés Lucarelli. O jogo contra o Londrina, no caso a Ponte Preta agora, é essencial, é importantíssimo, até porque se a Chapecoense pegar os 3 pontos lá no Santa Cruz contra o Botafogo hoje, a Ponte volta pro campeonato. Volta pro campeonato, eu digo, volta a brigar para escapar do rebaixamento e ter um jogo fora de casa contra um arquirrival e o estádio vai estar tomado de torcedores adversários. Então é um jogo pra Ponte pontuar. E eu acho que o Elvis, em boas condições, ele faz parte desse processo com o Elvis, independente da condição física, independente da má fase que vive, o Elvis, as coisas ficam mais tranquilas, até porque é um cara, um organizador. Então solta o time, Pintado! Se o Elvis estiver perto do 100%, é o Elvis no meio campo, Amaral e Filipinho, Baia, Eliel e André. Esta seria a minha escalação. Ô Fábio, você apostaria numa escalação da Ponte, de repente, mais ofensiva aí por jogar em casa e tem aí essa possibilidade, né, da diferença para o Z4 diminuir dependendo do resultado da Chape também hoje? Exatamente, a Ponte joga contra um time que está lá embaixo também, tem que propor o jogo, tem que partir para cima, conseguir uma vitória contra o Londrina. Lembrando que no primeiro turno o Londrina ganhou de 3 da Ponte, né? Foi uma partida muito ruim da Ponte Preta no primeiro turno. Dessa vez tem que somar os 3 pontos, não pode perder 6 pontos para um time que está lutando com ela na zona de baixo da tabela. E a Ponte Preta tem tudo para fazer um grande jogo, convocando já a torcida da Ponte também para ajudar, né? Já que não estará presente no derby, pelo menos antes do derby, tem que comparecer ao Moisés Lucarelli para essa vitória vir e para se livrar ainda mais, deixar um concorrente direto para baixo, para a Ponte Preta subir ainda mais. Lembrando que hoje, além do jogo da Chapecoense, tem o Avaí também, né? Se o Avaí ganha, o Avaí chega ao mesmo número de pontos da Ponte Preta também.
aos 28 é mais um time encostando na Ponte Preta. Então, é um jogo sim para a Ponte ir para cima e vencer diante do seu torcedor. Maravilha, então um jogo na sexta-feira à noite, atenção torcedor Ponte Pretano, partida importantíssima no Moisés Zucarelli, o último compromisso da Ponte antes do derby, que será no dia 2, hein? Mudou o horário do derby 206, dia 2 de setembro, é um sábado às 18 horas no Brinco de Ouro, apenas com torcedores do Guarani. Aliás, falaremos do Bugre daqui a pouco, agora são 11 horas e 44 minutos. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Eduardo, será que dá mesmo pra derrubar essa parede? Não vai derrubar a casa toda? Mandou bem na pergunta minha amiga Marley. Então se liga na resposta, eu não sei. Derruba ou não derruba? Eis a questão. Vai cair, talvez caia, mas não passa do chão. Improviso na obra não dá, né? Sem um profissional responsável, o responsável é você. CREA São Paulo, representando os profissionais das engenharias, agronomia e geociências. O Café Filosófico CPFL, famoso na TV e YouTube, é gravado num estúdio confortável em Campinas. Em agosto, o Café traz a série Humanismo no Século XXI, com palestrantes inusitados. Um rabino, um cientista político, um babalaô e uma professora. Perfis diferentes e que têm muito a dizer. Venha assistir ao vivo, às quintas às 18 horas, no Instituto CPFL. Entrada gratuita e por ordem de chegada. Acesse institutocpfl.org.br. A campanha regional do Agasalho 2023 chegou ao fim e foi um sucesso. Milhares de pessoas se mobilizaram e ajudaram quem mais precisa. Foram 248 toneladas de itens arrecadados, entre roupas, cobertores, agasalhos, sapatos e alimentos. Fica aqui nosso enorme agradecimento a todo mundo que doou e a parceria de todas as prefeituras. Cada um de vocês fez a diferença. Campanha Regional do Agasalho 2023. Uma iniciativa CBN Campinas. Com os produtos da Bluepex, você melhora a segurança da sua empresa e controla a produtividade de seus colaboradores em home office, gerenciando tudo de forma segura, simples e eficaz. Tenha proteção em sua rede corporativa com suporte 24 horas. A Bluepex é uma empresa estratégica de defesa credenciada pelo Ministério da Defesa do Brasil. Informe-se bluepex.com 0800 520 6505 ou contate um representante. Bluepex, trabalhamos para a sua tranquilidade. CBN Esportes Campinas. Onze 48, vamos lá, Antônio Lupe, informações do Bugre, que conseguiu aí, né, o feito que a diretoria tanto queria aí, trabalhou nos bastidores para conseguir que a mudança na data do derby, né, Lupe? É isso mesmo, Júlio. O derby que estava marcado para o dia 1º, uma sexta-feira, às 9h30 da noite, a diretoria do Guarani, assim que a data foi divulgada, já solicitou a mudança do horário e também do dia da partida. E ontem, alguns até já não acreditavam mais na mudança, até por conta do período lá que existe, por conta do protocolo, do estatuto do torcedor, mas a CBF mudou. A CBF atendeu a solicitação do Guarani e agora o derby, atenção, hein? O derby de número 206 entre Guarani e Ponte Preta, 26ª rodada, acontece no dia 2 de setembro, um sábado, às 6 horas da noite.
esse é o horário definido para o Derby 206 entre Guarani e Ponte Preta. Mais uma vez a gente lembra, por conta de uma determinação do Ministério Público, o jogo terá apenas torcedores do Guarani. Os torcedores da Ponte não terão acesso ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. Portanto, essa é a notícia mais importante do dia, a mudança do Derby 206. De sexta-feira, dia 1º, para sábado, dia 2, às 6 horas da noite. E além dessa notícia, Júlio, tem outras informações importantes no Guarani, que continua renovando contratos de alguns atletas, já pensando a longo prazo. Já renovou com o Pegorari, renovou também com o Arthur, que é o goleiro reserva, com o Álvaro também, e ontem foi a vez do Matheus Bueno, que está lesionado, tem uma lesão na coxa, está fora do jogo contra o Sampaio, porém é um dos principais nomes do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. O Matheus Bueno, ele tinha contrato com o Bugre até o fim do Campeonato Paulista de 2024, e agora, com a renovação, o vínculo vai até o meio do ano de 2025. Como eu disse, ele está fora, portanto o Matheus Barbosa vai ter um novo companheiro, como já aconteceu no duelo contra o Sport. E muitas mudanças ali pelo lado direito. O Diogo Matheus não joga, o Alan Santos, que joga pela direita, também está fora. E o Matheus Barbosa, ontem, em entrevista coletiva, falou sobre essas mudanças e a importância do técnico Humberto Louser nessa arrancada do Guarani. Então, o Alan e o Diogo estão suspensos, o Bueno infelizmente teve a lesão, mas se Deus quiser logo está de volta. Acredito que o Lucas Araújo fez um bom jogo, supriu bem a ausência do Bueno. E em relação aos dois que estão suspensos nesse jogo, vão trabalhar essa semana aí, o professor vai ver quem ele vai escolher para jogar ali. Mas são jogadores de qualidade, né? Tanto o Alan quanto o Diogo já tiveram suspenso ou lesionados e quem entrou supriu a altura. Então acredito que quem o professor optar ali vai dar um melhor e a gente vai conversar. Se orientar dentro de campo ali para a gente se entrosar o mais rápido possível para fazer um grande jogo e trazer os 3 pontos, se Deus quiser. Cara, o Humberto ele é um cara muito inteligente, né? Ele tem boas leituras do jogo. Ele é um cara que também jogou, então ele entende o momento do jogador. Então ele procura passar bastante confiança e entende as características. Acho que a principal virtude dele, ele entende as características de cada jogador, né? Então ele procura extrair o melhor de cada jogador. Acredito que ele tem conseguido isso no nosso grupo. Então, eu vejo ele com enorme potencial aí de fazer grande carreira, né? Como ele já vem fazendo, com títulos, dessas coisas. Então, tem me acrescentado também, tem me dado liberdade de chegar no ataque. Então, particularmente, assim, tem me ajudado bastante. Acredito que tem ajudado também os outros companheiros. A gente fica feliz aí pelo grande treinador que a gente tem. Matheus Barbosa, volante do Guarani, que está confirmado na equipe, né? Se nada de errado acontecer, porque o Guarani viaja amanhã à noite, quinta-feira, logística difícil para o Bugre, vai viajar de madrugada, vai chegar em São Luís de madrugada, vai praticamente perder aí uma noite de sono, volta depois de São Luís com escala também no período noturno, então é mais um problema, isso não é uma justificativa, né, em caso de algum resultado ruim lá em São Luís do Maranhão, mas é claro que isso atrapalha. Como disse o Fábio Scheibe, Guarani tem 40 pontos na 7ª colocação, mesmo se vencer, não entra no G4, porque o Juventude tem 43 pontos e 13 vitórias. Se vencer, o Guarani também vai a 43 pontos, mas fica com uma vitória a menos, Júlio. Não, renovação do Matheus Bueno, depois a renovação com o Pegorari para você. Foi um movimento interessante da diretoria do Guarani, Carlão? Interessante, Júlio. Aliás, a diretoria do Guarani vem fazendo um trabalho de reorganização do clube, um trabalho, pelo menos estas renovações mostram que é um trabalho a longo prazo, né? Claro que no meio do caminho pode acontecer alguma situação de transferência e tal, mas é importante. E jogadores referências deste grupo, porque você pega o Pegorari, é uma liderança. O próprio Matheus Bueno é uma liderança. Matheus Barbosa, que é o próximo objetivo, é uma liderança. Então isso é muito importante, é um trabalho muito bem feito que a diretoria do Guarani está fazendo. E Série B você não pode desgarrar, não pode bobear, porque qualquer vacilo é um objetivo que vai por água abaixo. E na entrevista do Matheus, ele disse aí sobre as ideias de jogo do Louser, né?
Às vezes a gente critica, treinador, retranqueiro e tal. Agora tem retranca, eu vou falar retranca, né? Porque o pessoal gosta de falar das linhas baixas. É retranca. Tem retranca e tem retranca. A retranca do Humberto Lousa, eu acho uma retranca muito bem feitinha, muito bem organizada. E no jogo contra o Sport, até em off eu falava pro Cabelo, olha só, a gente sente os 3 compartimentos muito bem divididos, ou 4. Por exemplo, o Bruno José, ele retorna fazendo a primeira linha, né, de 5 jogadores. Depois tem uma linha de 3, com os 2 volantes e mais o João Vitor, que recompõe. Aí o Bruninho, ele fica flutuando, como meia, né? Por dentro ali, o Bruno Mendes, o cara da definição. Mas é muito bem organizado. Então, eu não critico o Humberto, às vezes, por uma filosofia mais defensiva. Até porque ele tem peças que se encaixam nos contragolpes, jogadores de velocidade. Então, o Bruno José, ele tem força para recompor e sair para o ataque. O Bruninho também é um cara que tem uma chegada boa, tanto é que fez gol, é o famoso pisa a área quando joga por dentro. No ataque, então, nem se fala. O menino João Vitor também, uma correria monstro, uma fumaça danada, tudo pelo lado positivo. E o Bruno Mendes é o definidor. Mostra disso foi o jogo contra o Sport, o gol que o Bruno Mendes fez. Bruno José ali pelo lado direito, brigando, vai na correria, constrói a jogada, o Bruno Mendes vai lá e mata. Então, o jogo defensivo do Guarani é um jogo muito bem feito, é uma retranca muito bem organizada pelo técnico Humberto Lousa. Então, mesmo sendo um jogo defensivo não tão plástico, mas é um treinador que tem aí as rédeas da equipe e o Guarani taticamente, não vou dizer que beira a perfeição, mas está num caminho muito legal dentro da Série B. Pois o interessante, né, Carlão, é que para essa tática funcionar, o Guarani depende muito dessa explosão, né, de alguns jogadores. O que a gente tem percebido, né, Carlão, é que quando joga o Isaac, o Lucas Silva, outros jogadores que têm um ritmo mais lento em comparação ao Bruninho, ao João Vitor, ao Bruno José, o Guarani tem mais dificuldade. Então talvez a gente até veja mais jogadores desse perfil no ano que vem com o Humberto Lousa, né? A tendência é essa, pelo menos. Porque se você tem um esquema defensivo, mas com uma saída rápida no contra-ataque, poxa, ótimo. E o Guarani é visível que ele gosta de jogar atrás da linha da bola. Quando você dá a bola para o Guarani, ele tem dificuldades. Lá em Itu foi assim. O Guarani teve, num certo momento, que tomar a iniciativa do jogo e sofreu. Né? Até porque o time é desenhado para se segurar e sair no contragolpe. O quarteto ofensivo perfeito para o Humberto é quando está o Derek. Porque o Derek, ele não tem o mesmo faro de gol ou a mesma presença dentro da área, presença física, eu digo, que o Bruno Mendes. O Bruno Mendes é aquele definidor, grandalhão e tal. O Derek não, ele se movimenta. Tem um faro de gol importante, tanto é que é um dos artilheiros, mas é um cara que se movimenta mais. Então, quando tem o Derek, fica mais veloz ainda. O Bruninho por dentro, João Vitor, Bruno José e o Derek são 4 jogadores de movimentação. Isso confunde demais a defesa adversária. Então, quando o Derek estiver na ponta dos cascos e estes 3 jogadores aí deste quarteto fantástico, entre aspas, estiverem também todos ok, é a formação ideal para o técnico Humberto Lousa. Agora, outra coisa, o campeonato que esse Bruno José está fazendo, meu Deus do céu, o cara é um assombro, principalmente um assombro físico, porque ele joga como um jogador de defesa do lado direito, e quando o Guarani ataca, ele participa de todos os ataques e com protagonismo, ou fazendo gol, ou sendo assistente. É o melhor jogador do Guarani hoje, é o cara, né, o Bruno José. Se ele tivesse um pouco mais de faro de gol, meu Deus do céu, o Cruzeiro não iria liberá-lo. É isso aí. Bom, para fechar então o nosso CBN Esportes, meu caro Fábio Scheib, vamos de informações lá do Rio de Janeiro, porque vai se criando aí uma expectativa para saber o futuro do Pedro, né? Depois daquela confusão do Pedro com o preparador físico, da comissão técnica do São Paulo, se cria uma expectativa muito grande para saber se o Pedro fica no Flamengo ou se ele vai embora do país, o Fábio Scheib. E o Pedro tem sido preterido pelo São Paulo, né, não tem atuado bastante, e o Zenit, time lá da Rússia, que o Flamengo estava negociando com o Claudinho, estava negociando também com o Wallace, né, o meio-campista, o Zenit acena com uma proposta de 25 milhões, cerca de 133 milhões de reais, para a contratação do atacante Pedro do Flamengo. Os russos não entraram em contato ainda com o clube diretamente, falaram com o staff do jogador, mas os russos querem o atacante Pedro, então, e daqui a pouco, nesses dias, pode se concretizar essa oferta, essa investida dos russos, então, para a contratação de Pedro por 25 milhões de euros.
Falando em Flamengo também, Júlio, o Maracanã, onde o Flamengo atua junto com o Fluminense, vai entrar num recesso. Depois do dia 26, depois do jogo entre Flamengo e Internacional no sábado, o Maracanã vai entrar num recesso para a reparação do gramado, tão criticado gramado, depois do jogo contra o Vasco e Atlético Mineiro, a gente viu muita chuva no lamaçal, essa questão do gramado foi muito debatida, então o Maracanã vai entrar num recesso e os 2 próximos jogos do Flamengo e do Fluminense já tem lugar definido com o veto do Maracanã para esse período de paralisação. O Fluminense vai encarar o Fortaleza em Volta Redonda no dia 3, e o Flamengo tentou a Neoquímica Arena para o duelo contra o Atlético Paranaense no dia 13, fez uma proposta do Corinthians, o Corinthians não vetou, não agradou aos corintianos, e o Flamengo vai jogar em Cariacica no dia 13, então, contra o Atlético Paranaense. Agora fica a questão, né, porque a final da Copa do Brasil, dia 17 de setembro, ainda não se sabe quem vai ser o mandante do primeiro jogo, mas caso seja o Flamengo, pode ser que o Maracanã não esteja apto ainda, não esteja pronto para esse duelo, o primeiro da Copa do Brasil. Aí os sorteios vão ser, acho que na próxima semana já, hein? Maravilha, Fábio, muito obrigado. E com isso encerramos aqui o nosso CBN Sport. Sexta-feira, voltamos amanhã, às 11 horas da manhã e às 4 horas com o Arena. Grande abraço, gente, até lá. Valeu! CN Esportes Campinas.